Oi, gente, boa noite. Boa noite para vocês aí no Brasil. Como vocês podem ver, eu tô aqui já na minha terça-feira de manhã. Para quem não me conhece ainda, eu sou Helena Miceli. Eu sou fundadora do Empreendendo e do empreendedorismo centrado no coração. E eu tô aqui nesse dia muito especial. É, especial porque é a minha primeira live aqui no Instagram. Mas mais do que ser a minha primeira live aqui no Instagram, é a minha primeira live e é a primeira live de todas do empreendedorismo centrado no coração, que é um projeto que eu venho cultivando com muito, muito carinho, que é um projeto muito sonhado há muito tempo e que finalmente, graças à minha amiga e super parceira Adriana Coiado, que é coach de mulheres empreendedoras e fundadora do Despertando Borboletas. Enfim, graças a essa amizade, a essa parceria, a gente vem desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo e finalmente ele está saindo do mundo das ideias e tomando forma. Então eu quero agradecer pelo apoio, enfim, que a gente tem recebido desde a semana passada, quando a gente colocou esse perfil do empreendedorismo centrado no coração no ar aqui no Instagram. E, enfim, e agradecer. Oi, Melina, tudo bem? Enfim, e agradecer a presença de vocês aqui nessa live. Eu vou esperar enrolar um pouquinho aqui para ver se entra mais gente. Mas enfim, eu vou explicando um pouco e depois a gente vai colocar, a nossa ideia é colocar esse vídeo, disponibilizar para vocês em outros canais, para que quem perder ao vivo possa assistir também em outros momentos, tá? Então, bom, como eu já falei, eu sou Helena Miceli, mentora, né, de empreendedoras e essa parceria que eu venho tendo com a Drica desde o ano passado tem trazido muita coisa bacana pra gente, né? E esse projeto, eu vou explicar um pouquinho por como tudo começou, né? Mas antes eu queria agradecer por quem está aqui me vendo ao vivo agora, porque eu sei que aí no Brasil é segunda-feira à noite, Dia dos Namorados. Então, realmente, para quem está me assistindo ao vivo, eu sei que não é. Depois que eu me dei conta, eu pensei, nossa, a gente marcou a primeira live para a noite do Dia dos Namorados. Mas, antes de qualquer coisa, eu acredito no seguinte: o compromisso mais importante que você pode ter é aquele que você estabelece com você mesma, né? E oi, Júlia! A Júlia do Amorosidade está aqui com a gente também. É uma queridona. Conheci a Júlia pessoalmente num evento que eu vou falar um pouquinho mais tarde, um workshop que eu fiz com a Drica aí no Brasil recentemente. E a Júlia tá super transformando a vida dela e a gente, enfim, é super gratificante para a gente ver toda essa transformação que está acontecendo. Muito bacana. E bom, então, como eu estava falando, o compromisso mais importante é aquele que você estabelece com você, né? E esse é um dos grandes objetivos aqui do empreendedorismo centrado no coração, né? É a gente apoiar mulheres empreendedoras a se apaixonarem por elas mesmas, né? A resgatar a autoestima, a resgatar a autoconfiança, a resgatar o amor próprio e conseguir, enfim, se tornar designer da própria vida e fazer o que elas vieram aqui nesse mundo para fazer, né? E aí isso emenda com como tudo começou, né? Como que essa ideia do empreendedorismo centrado no coração começou. Tanto eu quanto a Drica, como eu já falei, a gente tem os nossos outros negócios, os nossos outros projetos em paralelo, né, que são o Empreendendo e o Despertando Borboletas. E a gente se conheceu há cerca de um ano atrás. E é super engraçado, porque até outro dia me perguntaram como vocês se conheceram, e eu falei, a gente se conheceu num grupo de Facebook, né? Então aquelas coisas bem surreais, assim, que a gente não imagina como pode acontecer, de repente você conhecer uma pessoa que se torna em um ano uma das suas melhores amigas e que te apoia e que, enfim,
começa a trabalhar junta, então é realmente muito mágico, né? E eu acredito que, e cada uma de um lado do mundo, literalmente, né? Eu aqui na Austrália, a Drica no Brasil, mas eu acredito nisso, né? Nessas sincronicidades do universo e que hoje a gente tem essa possibilidade por causa da tecnologia que que está disponível para a gente, né? Então fica muito mais fácil. A distância, na verdade, ela praticamente não existe mais, né? E então tudo começou, a gente se conheceu e a gente percebeu que a gente tinha muita coisa em comum, que a gente fazia um trabalho muito parecido, que a gente tinha, enfim, missões realmente muito parecidas e complementares, enfim. E a gente começou a conversar e ao mesmo tempo que a gente identificou todas essas coisas em comum em termos da nossa missão de vida mesmo, do nosso trabalho, o que a gente quer oferecer, a gente começou a identificar também que essa jornada empreendedora, principalmente quando a gente é uma empreendedora solo, né? Quando a gente trabalha sozinha, quando a gente trabalha de casa, ela pode ser uma jornada muito solitária, né? A gente não ter pessoas com quem compartilhar não só as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas inseguranças, mas também as nossas conquistas, né? As nossas ideias, enfim, tudo isso. E então a gente foi identificando essas coisas uma na outra, né? Com a jornada uma da outra. E a gente começou a se ajudar, né? A gente começou uma a apoiar a outra, né? Eu, de certa forma, dando mentoria para a Drica e a Drica, de certa forma, sendo minha coach. E isso foi funcionando de um jeito muito bom, porque a gente começou a perceber que a gente foi se sentindo mais segura para fazer o que a gente estava fazendo, a gente foi compartilhando ideias, a gente foi percebendo então a importância que é dar e receber suporte, né? Como essa jornada se torna muito mais prazerosa e como a gente consegue se sentir mais confiante realmente para fazer as coisas acontecerem, para visualizar os próximos passos, enfim. Então foi dessa forma que tudo foi acontecendo com a gente. Até que a gente começou a achar as nossas conversas tão bacanas que a gente decidiu começar a gravar um podcast que ainda nem foi pro ar e, para ser sincera, nem sei se vai, mas foi muito legal a gente ter essa coisa assim a gente começou a gravar as nossas conversas, porque às vezes era tão profundo e a gente falava coisas tão legais que a gente falou, nossa, a gente precisa gravar isso. E foi assim que surgiu, assim que começou um trabalho em comum, né, na verdade. E aí, então, nesse momento, eu fiquei sabendo que eu ia para o Brasil, que foi em abril agora desse ano, recentemente. E a gente falou, não, a gente precisa aproveitar essa ida para o Brasil para fazer alguma coisa. E a gente, então, decidiu fazer um workshop presencial juntas. E aí esse foi o marco realmente do nosso primeiro trabalho em conjunto. E esse workshop foi um workshop, nossa, que foi extremamente importante pra gente, para realmente mostrar o quanto a gente tá no caminho certo, o quanto a gente tá fazendo o que a gente ama. A gente conheceu meninas incríveis, a gente... Nossa, foi um dia mágico, realmente foi um dia mágico. E então a gente fez esse workshop e no mesmo dia, e olha, esse dia foi o único dia que a gente se viu pessoalmente. Então foi um tempo super curto, mas foi super profundo, foi super importante pra gente. E saindo então do workshop, a gente se olhou e a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa online com isso. E daí saiu a ideia e foi plantada a sementinha, e assim que eu voltei para a Austrália e retomei as minhas coisas, a gente começou então a realmente desenvolver esse projeto que a gente está colocando para vocês agora. Então, qual que é a ideia, né? Como a gente percebeu essa importância, né? De dar e receber suporte uma para outra, a gente tem certeza que muitas empreendedoras que trabalham sozinhas, assim como a gente,
também precisam desse suporte, né? Também precisam ser inspiradas e motivadas no dia a dia. A gente tem desenvolvido, tanto eu quanto a Drica, um trabalho de desenvolvimento pessoal e espiritual, uma jornada de autoconhecimento. E a gente sabe o quanto essa jornada ela é cheia de altos e baixos, né? E por mais que a gente esteja se desenvolvendo, esteja crescendo, e a gente saiba a importância, né, que existe dessa conexão com a gente mesma, às vezes vem a vida e traz alguma surpresa, e em alguns momentos é difícil a gente se manter, né? Como a gente se propôs num primeiro momento, né? Então aquela coisa de encontrar uma forma de se conectar com a gente mesma, seja ela meditando, seja ela praticando mindfulness, seja ela escrevendo, enfim, existem tantas formas que a gente vai passar a conversar com vocês, né, sobre isso, mas a gente sabe o quanto não é fácil manter isso como uma prática diária a longo prazo, né? Então essa é a nossa proposta. A gente quer ajudar vocês a trabalharem essa jornada de autoconhecimento a longo prazo, porque não é. Eu acredito que essa jornada é uma jornada que ela tem data para começar. A partir do momento, e a data de início é o momento que você toma a decisão de olhar para você e de decidir dar a virada, cuidar de você e, né, e começar a transformação. Mas o desenvolvimento é algo infinito, né? A gente vai sempre se desenvolver mais e mais e mais e sempre vai ter coisa para aprender. E é isso que a gente percebe, né? Que manter essa coisa a longo prazo, principalmente quando a gente faz isso sozinha, pode ser um pouquinho difícil em alguns momentos. Então é esse suporte que a gente quer trazer para vocês, tá? E aí, como resultado do nosso workshop aí no Brasil, a gente teve feedbacks muito interessantes e um deles foi justamente esse, né, do valor de ter essa comunidade, né, o valor da gente ter pessoas falando a mesma língua, né, porque a gente enfrenta aí nessa jornada de empreendedora diversos tipos de medos e inseguranças, né? Então, por exemplo, existem vários, eu vou dar só alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, tem gente com medo de começar, né? Não sabe qual é o próximo passo. Tem gente com medo de não saber o bastante, de sempre achar que precisa aprender mais alguma coisa para poder começar, ou de ter aquela coisa de ter que estar tudo perfeito para daí poder iniciar. Tem gente com medo de não ter uma ideia original o suficiente, pensa que todo mundo já está fazendo a mesma coisa. Gente que tem medo de não ter segurança financeira ao longo do caminho. Gente com medo de falhar, gente com medo de ter sucesso, que por incrível que pareça, sim, esse medo existe, né? Então, são N inseguranças que surgem ao longo do caminho, que nada mais são do que padrões de pensamento e crenças limitantes que a gente vai acumulando ao longo da vida, mesmo que inconscientemente. E daí, na hora que a gente precisa dar o primeiro passo, de repente essas crenças aparecem e começam, né? E daí vem a mente e fica aquele turbilhão de informação, de coisas dizendo pra gente, querendo proteger a gente, na verdade, né? Mas meio que fazendo a gente travar. Então, a nossa proposta é justamente essa, é numa base diária e de forma constante, ajudar vocês a se libertarem dessas crenças limitantes, a identificarem quais são elas, porque o primeiro passo é a gente conseguir perceber, né, o que é que nos limita, para então poder acolher e liberar, né? E então essa é a nossa
proposta com empreendedorismo centrado no coração. A gente faz isso de coração para empreendedoras que realmente querem uma vida com mais realização, com mais propósito, com mais significado, né? Porque a gente acredita, defende muito essa ideia de você buscar fazer aquilo que te faz feliz, aquilo que você ama, né? Não colocando em primeiro lugar o que vai te trazer mais dinheiro, o que vai te trazer mais status, o que vai... Enfim, porque a gente acredita que isso é importante sim, mas isso vem como consequência daquele trabalho que você faz com amor. Então, por isso a gente... esse nome, empreendedorismo centrado no coração, né? E aí eu queria então falar que toda semana, a gente começou com essa live hoje na segunda-feira, porque, enfim, foi uma questão de organização de calendário nosso mesmo, com alguns eventos que a gente está programando para bem em breve. Mas a data certa das nossas lives, na verdade, a partir da semana que vem, vai ser toda quarta-feira, né? E a gente vai alternar. Uma semana eu vou estar aqui com vocês e na semana seguinte a Drica vai estar com vocês. Então, o que a gente gostaria de pedir é que todos vocês que escutarem a nossa live e que queiram nos acompanhar, enviem suas dúvidas, enviem suas perguntas, todas essas questões que eu coloquei dos medos, né? Então, quais são os medos que você está sentindo? Quais são os desafios que você está tendo? Então, compartilha isso com a gente, né? Vocês podem anotar tanto aqui no perfil mesmo, né? Ou se vocês quiserem também uma coisa mais privada, vocês podem mandar uma mensagem privada pra gente. Vocês podem nos mandar por e-mail no contato @empreendedorismocentradonocoração.com. Então a gente toda semana vem aqui, a ideia é que a gente venha aqui respondendo as dúvidas de vocês, respondendo as questões de vocês ou tentando guiar de alguma forma a solucionar alguma questão, né, de dúvida, de insegurança, enfim, seja lá o que for, mas compartilhem com a gente então e a gente vai começar toda semana a vir aqui ao vivo responder para vocês essas questões, tá bom? E é isso então, meninas. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. E hoje foi só a primeira de muitas. Nessa quarta-feira, a Drica vai estar ao vivo. Por causa do fuso horário, eu vou entrar... sempre que eu entrar ao vivo vai ser 9h30 da noite, sempre que a Drica entrar ao vivo vai ser às 9 da noite, para não ficar tão tarde para ela. Então, a gente vai fazer dessa forma. Claro, a gente vai ver como funciona. Se a gente perceber que existe uma data, um outro dia da semana que seja melhor para vocês do que a quarta-feira, a gente vai combinando. A gente quer ouvir vocês, a gente está aqui para ajudar vocês realmente e para atingir o maior número de mulheres empreendedoras centradas no coração possível. E por falar nisso, eu lembrei agora e quero deixar aqui também que para todo domingo eu fiz essa postagem, a primeira postagem do Espalhando Corações. Então, todo domingo a gente tem uma postagem no nosso perfil com o hashtag Espalhando Corações. E qual que é a ideia? A ideia é divulgar o trabalho de vocês, né? Divulgar e ajudar o maior número de empreendedoras possível. Então, por isso o chamado Espalhando Corações, porque é algo feito realmente com muito amor, né? Com a ideia de divulgar e de promover e de criar um networking de empreendedoras centradas no coração, para que uma vá conhecendo o trabalho da outra. Então, a ideia é você dar uma olhada nos comentários, você marca uma empreendedora que você admira e você dá uma olhada nos comentários e começa a seguir uma outra empreendedora que você acabou de descobrir, que você ainda não seguia. Então, a ideia é que essa comunidade vá aumentando, porque a gente tem certeza que existe lugar para todo mundo, existe espaço para todo mundo, esse universo é muito abundante, né? Então, espalhando amor, a gente consegue
trazer mais amor para todas nós também, tá bom? É isso então, gente. Um beijo grande, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!